Então tá bom, vamos lá, vamos contar um pouquinho da Namíbia, né? A Namíbia, para quem ainda não conhece, é difícil falar, mas acho que é o meu país preferido do continente africano. Eu já estive 6 vezes na Namíbia. Uma das vezes, a primeira vez foi em 2014 com o pessoal da National Geographic. Depois eu voltei em 2015 para uma segunda viagem de inspeção. E aí acabei levando o grupo para lá em 2015, 16, 17 e 18. Uma pena que esse ano, infelizmente, esse mês era para a gente estar fazendo mais uma expedição para a Namíbia, né? Mas infelizmente por causa da Covid-19 a gente adiou essa expedição para o mesmo período do ano que vem. Muito bem. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Márcio, eu sou fotógrafo e tenho uma agência que suporta essas expedições que eu faço para a África, um trabalho que eu faço já desde 2016, né? E agora seria essa quinta edição que a gente está adiando essa expedição da Namíbia para o próximo ano. Mas vamos lá. Namíbia foi o primeiro destino que eu criei para o continente africano e é um destino que eu tenho um carinho muito especial, né? Por quê? Principalmente porque eu acho que para quem está indo a primeira vez para o continente africano, ele é um roteiro que ele resume bem, né? Ou seja, ele traz muitas coisas legais da África. Ou seja, você tem o safari com os grandes bichos, você tem litoral, você tem culturas, você tem o deserto da Namíbia, que é incrível. Ou seja, ele tem uma série de adjetivos, vamos falar assim, que torna um país muito bacana para quem está indo a primeira vez para a África. Bom, a Namíbia tem 825 mil quilômetros quadrados, é mais ou menos similar à área do Mato Grosso aqui no Brasil. Uma população muito pequena, a gente está falando de pouco mais de 2 milhões de habitantes e uma densidade populacional muito, muito baixa, uma das menores do planeta. A gente está falando de 3 habitantes em média por quilômetro quadrado. Só para vocês terem uma referência, aqui no Brasil a gente tem 24, né? E considerando que a gente tem praticamente metade do país a floresta amazônica. Então é um país realmente com muito, muito poucos habitantes. Muito bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho da nossa expedição. Bacana, vamos lá. A gente começa essa expedição em Windhoek. Windhoek é a capital da Namíbia. O nome pode parecer meio estranho para uma cidade africana, porque a Namíbia teve colonização alemã. Então tem muitas ruas com nomes alemães, muitas cidades, né? E Windhoek, apesar de parecer Windhoek, né? Se a gente fosse ler em inglês, não, a pronúncia correta é Windhoek. Bacana, a gente começa então essa expedição na capital, depois descemos para o sul do país, até uma região chamada Sesriem, depois subimos um pouquinho até Swakopmund, que significa fim do mundo, né? Depois de Swakopmund, a gente sobe um pouquinho mais até uma cidadezinha chamada Kamanjabe. Cortamos nessa área do mapa que tem uma bolinha azul, bem na parte norte, bem na parte superior do mapa. Essa é a reserva do Etosha, um parque nacional. A gente cruza o Etosha de ponta a ponta. E depois começamos a nossa viagem de volta, retornando para a capital Windhoek. Muito bem. Vamos lá. Essa expedição, diferente das outras que eu conduzo na África, ela tem uma característica diferente das outras, que a gente usa um bus truck. O que é um bus truck? Ô Minas, bom te ver aí. A Jéssica da Moldura. Legal. Um bus truck é um misto de caminhão com ônibus, né? É uma carroceria, vamos falar de caminhão, mas ele tem o conforto de um ônibus. Poltronas acolchoadas, janelas bem grandes, que é justamente esse que está aparecendo aí na fotinho, que a gente está cortando o deserto da Namíbia em direção a Sesriem, que é a nossa primeira parada. Essa é uma visão de dentro do bus truck, né? E uma característica interessante, nesse misto de ônibus e caminhão, cabem 24 pessoas, mas por uma questão de conforto, eu levo no máximo 12 pessoas. Ou seja, aí a gente tem bastante poltronas disponíveis, fica uma coisa bem mais confortável para todo mundo.
E nesse primeiro dia a gente corta o deserto saindo da capital até Sesrien, assim, paisagens belíssimas de dunas, do deserto. Tem uma região que a gente atravessa famosa pelas zebras da montanha, que apesar de todo mundo achar que zebra é tudo o mesmo bicho, mas não, existem três espécies. E a zebra da montanha, ela é pouquíssimo encontrada, é um bicho difícil de encontrar, né? E a gente costuma encontrar nessa travessia do deserto. Aí, só para posicionar vocês, a gente está naquela setinha vermelha, lá embaixo, bem no sul da Namíbia, aonde a gente vai começar a explorar essa região do deserto. Legal. Vou colocar um videozinho para rolar para vocês, porque nessa expedição, as 2 primeiras noites, a gente fica acampado no meio do deserto. Né? Não é um acampamento totalmente selvagem, né? A gente tem um restaurante próximo, tem banheiro com água quente, chuveiro, tudo bonitinho, mas fiquem tranquilos que são só 2 noites de acampamento, o resto são todas em hotéis. Inclusive a gente saindo desse acampamento, a gente vai para um 4 estrelas aí para dar uma compensada. E por que o acampamento? Primeiro que ele permite a gente entrar no deserto mais cedo. E segundo, apesar da gente dormir em barraca, não é aquela coisa super confortável, mas o entorno do camping é muito legal, né? À noite a gente acende fogueira, colocamos uma música para tocar, normalmente está todo mundo junto em volta da fogueira, muitas vezes acontece até um churrasco, então assim, é uma experiência bacana você poder dormir no meio do deserto. E reparem que inclusive as barracas, né, elas são super confortáveis, são super grandes, não são aqueles igluzinhos, então dá pra... Ô Julião, bom que você veio. Dani, tá por aí de novo, bom te ver. Então, são 2 noites que a gente passa aí no deserto e depois a gente vai pro conforto dos hotéis. No dia seguinte, logo cedinho, nós acordamos para ver um nascer do sol do alto dessa duna. Essa imagem eu fiz com um drone na ocasião. Não sei se vocês conseguem ver, deve estar pequenininho, mas reparem as pessoas subindo a duna. Então é uma duna, ela tem aí perto de 180 metros, né? Mas não é necessário subir até o topo para ver o nascer do sol. Cada um sobe no ritmo que dá, até porque subir duna, assim, são 2 passos para cima e 1 para baixo, né? Então, mas você poder presenciar aí um nascer do sol do alto de uma duna é uma coisa muito, muito legal. Deixa eu mostrar algumas fotos para vocês que a gente conseguiu fazer de lá de cima. Essa é bem um pouquinho antes do nascer do sol. Reparem que tem 3 balões subindo, que é uma possibilidade também que a gente tem de conhecer. O problema é que nesse dia foi bem curioso, que não tinha vento nenhum. Então esses 3 balões eles subiram e desceram exatamente no mesmo lugar. Imagina, um pouco frustrante, né? Bacana. E aí, só para complementar, falar um pouquinho sobre esse deserto que a gente está visitando. O deserto onde está essa duna e onde a gente passa boa parte da expedição é o deserto do Namibe, né? Ele tem aí perto de 2.000 quilômetros de extensão. Ele vem desde da África do Sul, corta todo o litoral da Namíbia e vai até Angola. Ele é o deserto mais antigo do nosso planeta, né? Ele tem aí perto de 55 milhões de anos. E curiosamente ele não é um deserto quente. Por quê? Ali você tem a corrente de Benguela que vem da Antártica, que sobe ali pela costa da África. Então a gente tem temperaturas aí médias de 25 graus, de manhã uns 20. Então assim, é bem tranquilo. E à noite, como todo deserto, acaba esfriando um pouquinho, caindo por uns 10, 12 graus, né? Bacana, deixa eu mostrar mais uma fotinho para vocês. E aí, o legal, assim, quando o sol, obviamente, tá subindo, né? Tá se pondo ou tá descendo, vamos falar, você tem um lado das dunas iluminado e o outro completamente na sombra. Então, acaba rolando umas coisas muito, muito legais, né? Ô, Cris Leite, quanto tempo, tudo bem? Isso aí. Aqui uma foto aérea que eu fiz também da turminha subindo a Duna 45, uma experiência muito legal. Moranguinho, legal, vamos lá. E assim, o deserto abriga muita vida selvagem. Apesar de na escola, pelo menos eu ter aprendido que deserto eram ambientes inóspitos e sem vida, não, o deserto aqui tem muita vida. Esse é um oryx, né? E a gente tem a oportunidade de caminhar, de chegar bem pertinho desses bichos.
Obrigado pelo elogio, Jéssica. Legal. Aqui eu vou mostrar para vocês tem uma árvore que desde a primeira viagem que eu fui para lá, todo ano eu resolvi fotografar essa árvore, né? E aí eu já tenho fotos exatamente no mesmo ângulo da mesma árvore, feita em anos diferentes. Então aqui, por exemplo, nessa primeira foto, reparem que a árvore está iluminada pelo sol e o fundo, que é a duna, né, também está iluminada pelo sol. Nessa segunda foto, reparem que eu tenho o sol na árvore, mas o sol ainda não está batendo na duna, então por isso que eu tenho esse fundo preto. E aqui a terceira é exatamente o contrário. A árvore está na sombra ainda e eu tenho a duna iluminada, né? Fica aí um tríptico bem interessante, ó. Ambos iluminados, só a árvore iluminada, e só a duna iluminada. Não, Lúcia, não é permitido. Foi permitido, depois que começou essa febre do drone, infelizmente não é mais permitido voar drone nos parques nacionais, não só da Namíbia, como em boa parte do planeta, né? Não se permite mais o voo de drone. Então, assim, quem tem, tem. Quem não tem, corre o risco de ter um drone apreendido. Bacana. Então, depois da gente fazer essa subida, subir a duna, a gente vai conhecer um dos locais mais fotografados da Namíbia, que é Dead Vlei. O que é Dead Vlei? Dead Vlei é um charco ou vale da morte, né? Na verdade, tinha um rio que passava nesse lugar. Esse rio, conforme as dunas foram se movimentando, acabou fechando, ou seja, o rio não conseguiu mais entrar nessa região. E acabou secando, e as árvores que ficaram ali, elas estão em processos em processo de petrificação, elas não estão petrificadas ainda, elas têm aí por volta de 600, 700 anos mais ou menos, mas ainda não estão petrificadas. E curiosamente, por que elas não apodrecem? Porque não tem água, né? Como é muito seco, como não chove, elas acabam não apodrecendo, então são verdadeiros fósseis vivos aí. Esse vale, ele possui uma das maiores dunas ao redor dele, ao redor desse vale, né, estão uma das maiores dunas do planeta. A gente tem, por exemplo, uma duna, ela está aqui à esquerda aí dessa visão de vocês, chamada Big Daddy. Ela tem 350 metros de altura, então é um lugar assim mágico. Toda vez que eu vou para esse lugar, não dá vontade de ir embora, eu sempre quero ficar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, porque cada lugar que você olha, você tem uma foto. Por quê? Você tem o laranja das dunas. E por que elas são alaranjadas e não são brancas? Porque elas têm muito ferro, né? Então, dependendo da posição do sol, você tem uma cor mais alaranjada, avermelhada. Reparem aqui no canto esquerdo desse vídeo, como a gente não tem um sol incidindo diretamente sobre elas, que elas estão com uma cor bem alaranjadas. E aí acaba rendendo coisas belíssimas. Aqui a gente tem o chão, as árvores, as acácias ainda em decomposição e a textura da duna no fundo, né? Uma coisa assim impressionante, muito, muito legal estar aqui e poder fotografar. Deixa eu mostrar mais uma aqui. Essa, já colocando um pouquinho do fundo azul, né, do céu. Então a gente tem o branco do chão, o preto das acácias, o laranja, uma paleta de cores assim incrível. Muito bacana estar lá. E essa, lembra que eu falei para vocês agora há pouco que foi um rio que secou? Então, essa foto especificamente é uma foto aérea feita com drone. Reparem que tem uma pessoa no canto inferior esquerdo, só para vocês terem uma dimensão do tamanho dessa foto. Esse provavelmente foi um dos últimos braços do rio a secar, então ele forma essa... lembra muito uma raiz de uma árvore, né? Mas não é uma raiz, a pessoa acaba dando a dimensão dessa visão que a gente tem de um pedacinho aí de Dead Vlei. Marta, o ano que vem a gente vai, Marta. Infelizmente a Marta ia com a gente esse ano para Namíbia e tivemos que adiar aí a viagem, mas já está tudo certo. Ano que vem estaremos juntos lá. Legal. Esse é um dos locais que a gente para, chamado Solitaire. Solitaire é um povoado
não dá para falar de cidade, porque ela deve ter perto de 80, 85. Obrigado pelo elogio, Carolina. Perto de 85 habitantes, ou seja, tem muito pouca gente que vive aqui. Uma cidade no meio do deserto. E ela ficou muito famosa pela torta de maçã. O dono era um alemão que abriu esse restaurante. Torta de maçã é divina. Não sei se é a melhor do continente africano, mas é especialmente gostosa. Né? Essa é a vantagem de ir para um lugar com frequência, a gente acaba descobrindo umas pequenas joias. Né? Assim como tem um outro lugar que a gente vai, praticamente no meio do nada, uma cidade super pequenininha, lá eu comi um dos melhores strudels da minha vida. Umas vantagens aí de você conhecer bem o local. E aí, curioso que quando o dono desse restaurante morreu, ele está enterrado exatamente na frente do restaurante e tem um banquinho. Então você pode pegar a tua torta de maçã, sentar na frente do túmulo dele e comer tranquilamente a tortinha de maçã que ele elaborou. Ô Flávia! Pois é, a Flávia é muito curioso. Eu encontrei a Flávia numa expedição, a gente se cruzou no meio do deserto, né? Ela estava com um grupo, eu estava com outro, mas uma coisa muito interessante. A Janete, oi Jan, bom que você tá aí. Janete esteve comigo lá em 2017, eu acho, né? Legal, vamos lá. E aí uma coisa interessante, assim, a gente acaba passando alguns deslocamentos que a gente não tem muita opção de comida, de restaurante. Muitas vezes o Ralph fazendo merchandising aí da doceria da Cris. Muito bem. O Ralph também já esteve comigo lá, mas ele tem uma doceria aqui em São Paulo. Eu não sei se é tão bom, ainda não comi o teu, Ralph, mas deve dar uma briga boa com o strudel lá da Namíbia. E aí algumas refeições a gente faz no meio do deserto. A gente para no lugar, debaixo de uma sombra, debaixo de uma árvore, né? O bus truck ele tem uma infraestrutura que, além de levar as barracas que a gente passa os 2 primeiros dias, ele tem uma cozinha também. Então a gente põe as cadeirinhas, né? E o cozinheiro, além de eu tenho mais um guia local, que muitas vezes é o cozinheiro também, além do motorista. Então somos 3 pessoas aí para cuidar de um grupinho de 12. E aí a turminha tá fazendo aí uma refeição no meio do deserto. Legal. Deixamos então Sesrien e partimos em direção a uma outra cidadezinha chamada Swakopmund, uma cidade linda, uma cidade no litoral. Tem um porto do lado, inclusive, chamado Walvis Bay, que é um dos locais que a gente acaba visitando também. A gente passa 3 dias aqui em Swakop, e aí um dos dias a gente faz um passeio de catamarã, muito bacana, assim. Eu particularmente não como ostra, mas uma das coisas que eles servem pra gente, além de espumante, cerveja, um monte de coisa bacana, ostras frescas. E por que são realmente frescas? Se elas são produzidas, ou seja, tem uma plantação, vamos falar assim, de ostras exatamente nessa baía. Então, quem gosta não consegue parar de comer. Legal. E aqui uma das coisas curiosas que acontece nessa viagem, né? Esse é um pelicano, ele tem, na verdade, uma pelicana, vamos dizer assim, que ela já está habituada, então ela sempre vem para o barco e acaba tendo um contato bem próximo aí com a galera. Divertido. E assim, acaba rendendo muita foto, muitas avistagens legais de aves, né? Aqui a gente acaba vendo muito flamingo, muito cormorão. Tem muita coisa interessante nesse passeio, e como é uma baía fechada, então você não tem problema de ondulação, é muito, muito tranquilo, muito calminho. Golfinho, né? Não precisa ir para o SeaWorld para ver golfinho, eles têm esse comportamento muito curioso, eles são bichos curiosos, né? E você poder ver um bicho desse em liberdade, muito diferente de você ver um bicho preso. Aliás, muito triste ver um bicho desse, né, preso, guardadinho. Outra coisa que a gente vê bastante nesse passeio são colônias gigantes de lobos marinhos, muito, muito bicho. Muitas vezes eles chegam pertinho do catamarã para dar um oi, e às vezes acontece deles subirem no catamarã também. Legal. Esse passeio a gente faz na parte da manhã, e à tarde, Dani, isso aí, golfinhos livres. A gente pega uns carros 4x4
e a gente vai explorar outra parte aí do deserto. O objetivo dessa expedição é chegar onde o deserto encontra o mar, né? Então, assim, um passeio muito bacana, muita oportunidade de vida também. Reparem nessas descidinhas que o carro dá, são umas descidas assim bastante íngremes, né? Então o cara literalmente ele pisa no freio, trava as quatro rodas e o carro literalmente só desce escorregando. Mas não é uma coisa emocionante, perigosa, não. Dá pra fazer com adrenalina e sem adrenalina. Eu particularmente prefiro sem adrenalina. É bacana. Isso é um dos bichos que a gente costuma encontrar aqui nesse passeio que a gente faz no deserto. Esse é um... Oh, meu Deus, fugiu o nome. Esqueci o nome desse bicho. Um minuto, atenção. Tem até um filme, O Chacal, verdade. Esse é um chacal de lombo negro. E aí, assim, caminhando na praia em busca de carcaça, alguma coisa que a... Ah, legal, Augusto, tô te esperando, hein? Dá notícias. Valeu. Ele aqui na praia passeando, no mínimo curioso se achar um chacal, um bicho normalmente que está na savana passeando no litoral, né? É isso aí. E aqui a gente tá, esse é o grupo, acho que de 2017, 18, já não me lembro mais. Não, Carla, é um chacal, eu que tava bobeando. É isso aí, muito bem. E aqui é uma baía chamada de Sandwich Harbor, que é o objetivo da gente chegar. E assim, a vista de lá de cima é uma coisa incrível. Você vê o laranja das dunas, né? Encontrando com o azul do mar, alguma coisa muito parecida com isso, ó. Putz, muito legal, muito bacana estar aqui. E no outro dia a gente faz um passeio divertido, né? Um contato bem próximo com a natureza. Todo mundo vai para a África, quer ver os Big Five. Nesse passeio especificamente a gente vai atrás dos Little Five. O que são os Little Five? São 5 bichinhos que vivem no deserto. O primeiro deles, esse aqui, é um gecko, né? Também podemos chamar de lagartixa. Um bicho pequenininho, a gente tá falando o quê? De uns, sei lá, uns 10 centímetros, mas muito colorido e com uma carinha muito, muito boa, né? Bem divertido. E assim, você encontrar vida em locais que você não faz a mínima ideia, que basicamente você tem areia e alguns arbustozinhos só no deserto. Essa é uma aranha que vive no deserto também, ela faz um buraco em forma de funil. Uma aranha pequena, deve ter uns 5, 6 centímetros, não é venenosa, né? E aí os besourinhos, quando passam, ela deixa uma fina camada de teia com areia. Quando passa um besourrinho, cai no funil e acaba servindo de alimento para essa aranha. A gente tem um lagartinho, que a gente vira e mexe e encontra ele também. Muito difícil, assim, os guias são muito especializados para achar esses bichos, porque é um lugar da duna que a areia está com uma texturinha diferente, pegadinhas, que eles costumam localizar esses bichos. A Zildete, você viu, com um passarinho na mão e tudo. Esse outro bicho muito legal, um camaleão na mácua, que a gente costuma encontrar também, faz parte aí dos Little Five. E por último, uma serpentezinha muito pequena, uma serpente... não é venenosa para ser humano, apesar de ter veneno, né? Porque é muito pequena. A gente está falando de um bicho aí de uns 25, 30 centímetros no máximo. Mas muito legal a camuflagem desse bicho na areia. Você percebe que a textura, as cores dela são muito, muito parecidas. Então ela normalmente fica enterrada na areia só com os olhinhos, né? E essa serpente é aquela que ela anda meio de lado, então ela acaba fazendo aqueles S's na areia. Fica uma coisa bem legal de ver. Aí saindo aqui de Swakopmund, a gente começa a subir um pouquinho mais para o norte, né? Essa é a famosa Costa do Esqueleto. Ela tem esse nome porque, infelizmente, antigamente, quando se matava muita baleia, era encontrada muitos ossos de baleia nessa região. E depois acabaram associando o nome Costa do Esqueleto por causa dos naufrágios. Dizem que existem mais de 1000 naufrágios nesse lugar, por causa da névoa, que é bastante frequente, que você tem aqui nesse pedacinho do deserto e do mar, e por muitas rochas também. Então, por isso aí o nome Costa do Esqueleto. Aí tem um dos naufrágios, tem uma pessoa fotografando, e aqui uma foto que eu fiz mais de fechadinha dele, desse naufrágio que está aí já tem alguns anos, né?
Em seguida, a gente vai para uma região chamada Kamanjabe. Kamanjabe é o lugar que a gente vai visitar uma etnia chamada Rimba. Vou falar um pouquinho dos Rimbas para vocês. Os Rimbas são basicamente pastores, uma população aí que está ainda tem basicamente concentrada na Namíbia. A gente está falando de... Deixa eu colocar uma foto por enquanto eu falo deles para vocês. Olha que linda, né? Nossa, super bonita. Elas passam é uma mistura de gordura animal com um pó de rocha vermelho e mistura uma planta que dá um aroma nessa mistura e elas passam isso sobre o corpo todo. Então isso acaba funcionando como repelente, como protetor solar e dá essa cor vermelha a elas. Não é que a foto está saturada ou que é que realmente elas são bem vermelhinhas. E aí tem até uma diferenciação interessante, por exemplo, reparem que ela tem um adorno bem no topo da cabeça. Isso é feito de pele, normalmente de cabra, né? E significa que é uma mulher casada. Então as solteiras não têm esse chumacinho, vamos dizer, na cabeça. E aí essa mesma mistura que elas passam no corpo, elas fazem essas tranças no cabelo. E aí embaixo você tem esses pompons, que muitas vezes é feito de ou sobra de cabelo de uma pessoa, de pelo de cabra. Então fica esses vários pomponzinhos aí. Obrigado pelo elogio, Júnior. Aqui uma outra foto de uma rimba com uma criança, né, com o filhotinho no colo. Só dá para ver os pezinhos. Se é que dá para ver porque a imagem é bem pequenininha, né? Legal. Essa é uma dança que eles fazem e assim, ver a forma que elas balançam o cabelo, dando movimento ao corpo, né? No geral, uma coisa interessante de presenciar. E assim, criança, como eu sempre falo, criança é criança em qualquer lugar, né? São super amistosas, super curiosas, adoram ver pessoas assim com um tom de pele diferente do deles, né? E então, pois, acaba sendo uma troca muito legal. Aqui uma foto bem fechadinha de uma rimba. Ela, na verdade, estavam preparando o cabelo dela, então juntam 3, 4 mulheres ao redor e ficam naquele trabalho, dura horas para deixar esse cabelo bonitinho, não, que eu digo, com aquela mistura de pompom com barro. Muito legal. Obrigado, Ana Paula. Ok, e aí deixamos os rimbas para trás e vamos em direção ao Etosha. O Etosha, sou suspeito para falar, na minha opinião, uma das reservas que tem na África. Olha que já passei por 13 países diferentes, mas uma das minhas reservas preferidas no continente africano. Uma reserva grande, a gente está falando aí perto de 22 mil quilômetros quadrados. É uma área semelhante ao estado do Sergipe, ou seja, basicamente o tamanho de um estado que a gente tem aqui no Brasil. E uma característica muito legal dessa reserva, deixa eu colocar a próxima foto, aí vocês vão entender um pouquinho melhor, né? É que diferente de um safari tradicional, onde você sobe num carro, sobe num jipe e vai atrás dos bichos, aqui não. Aqui você fica sentado. O Etosha é um lugar basicamente semiárido, quase desértico. E os bichos vêm até esses buracos para tomar água, porque são poucas as fontes de água que tem aqui no deserto. Verdade, Edu, lembra? 60 elefantes sem roubar e sem contar. Foi exatamente nesse buraco d'água, Edu. Legal. Aqui tem poucos, dessa vez a gente foi e não tinha tantos. Mas o bacana é assim, você poder sentar, então vem uma manada de elefantes, vai embora, vem um monte de zebra, uma série de antílopes, leões costumam aparecer também. Então é um safari ao contrário, né? Os bichos se movimentam e a gente fica sentadinho aqui, confortável, podendo ver esse desfile. Eu costumo dizer que é uma televisão de, sei lá, não sei quantas polegadas que você tem na tua frente. E aí você acaba tendo encontros assim muito legais, né? Aqui 2 elefantes não estão brigando, eles estão numa brincadeira aí, uma coisa legal de se ver. Zebras, e assim, você poder brincar com o reflexo é uma coisa bacana também, né? Então, a quantidade de bichos que aparece ela é realmente bem grande, bem divertido. Ana Maria esteve na primeira expedição de 2016, tudo bem? Legal. E aí, esse mapa eu coloquei para vocês porque, assim,
putz, com a quantidade de vezes que eu já fui nesse lugar, eu comecei a mapear onde vivem os leões, né? Então, não sei se vocês conseguem ver uns coraçõezinhos vermelhos. Tem um, dois, três, quatro. Porque o leão é um bicho territorialista, eles normalmente caçam numa área e procuram evitar outros grupos de leões, né? Então, assim, já tem os leões mapeados, pelo menos essas 4 famílias, já sei onde elas vivem, então a gente vai normalmente atrás desses bichos. E assim, obviamente, aquilo que eu estava falando de reflexo acaba rendendo umas fotos bem, bem interessantes, né? Esse é um macho já, um macho adulto. Aqui uma outra foto também, né? E aí foi curioso que esse ano que eu fiz essa foto, esses dois estavam separados do bando justamente porque eles estavam acasalando, né? E quando eles acasalam, eles acabam se distanciando um pouquinho. E aí foi curioso ver o mesmo grupo de leões no ano seguinte com os filhotes já bem pequenininhos, bem pequenininhos. Então, assim, muito legal poder acompanhar o processo desde o acasalamento. Tudo bem que um ano depois, mas estavam lá os filhotes. Então, durante o dia, a gente faz um safari em diversos buracos d'água diferentes, né? A gente vai passando por vários deles. E à noite, a gente senta e para num buraco. Deixa eu só tirar o som aqui. E aí você tem esse tipo de situação à noite, né? Esse é um rinoceronte negro, uma espécie super ameaçada de extinção. Os elefantes no fundo. E assim, se você sentadinho, tranquilo, né? Tem um muro, basicamente, que separa a gente dos bichos, ou seja, não é uma coisa arriscada, um lugar super tranquilo. Os bichos já estão acostumados também com a gente. E então, muito legal poder ver esses bichos à noite. A minha vontade é não ir dormir, sabe? É ficar a noite toda aí sem dormir, mas o que eu gosto, normalmente eu fico até umas 11, meia-noite, mas eu gosto de ver o sol nascer nesse lugar, porque costuma render umas coisas interessantes também. Olha que belo bicho, né? E assim, muito tranquilo, muito, muito calmo. Aqui uma foto que interessante, que ele entrou na água só pela metade, então parece um rinoceronte de 2 cores ou qualquer coisa assim. Verdade, Edu, eu não ia falar dessa parte, mas a gente acaba usando muretinha que separa os bichos para apoiar as taças de vinho. Essa é uma outra foto aí das girafas, só o reflexo delas no lago. O que acontece? O pôr do sol ele é atrás desse buraco d'água, desse laguinho. E então, putz, para quem gosta de brincar com reflexo, costuma render umas coisas bem interessantes também. Aqui uma manada de elefantes chegando no pôr do sol. Obrigado, Flávia. Legal. E aí, assim, para mim é muito curioso porque às vezes a gente chega no buraco não tem nada. Então, quando eu estou com o grupo, óbvio que eu quero mostrar, entregar o melhor da viagem para eles. E assim, eu sempre fico naquela expectativa. Normalmente os elefantes eles costumam vir beber água no finalzinho do dia e eles já saem pelo lado que eles entram, né? Então você fica naquela expectativa, putz, será que... Até porque não dá para marcar a hora com o bicho, pode ser que ele venha, pode ser que eles não venham. Então aquela expectativa, já teve uma das viagens, cara, que eu achei que não ia chegar ninguém, a hora que eu vi aqueles pontinhos pretos surgindo no horizonte, deu vontade de chorar de alegria, falei, puta que bom, uma manada super grande de elefante chegando. Esse é no mesmo buraco d'água. Gosto muito dessa foto porque você tem uma leoa no primeiro plano e reparem que tem uma sombra de rinoceronte, né, refletida na água. Obviamente o rinoceronte eu acabei deixando ele fora da foto, ele está um pouquinho mais para cima, então a gente tem o leão reflexo e só o reflexo aí do rinoceronte. Isso aí. Esse é o Tocha, baita reserva legal, um espetáculo de lugar. E aí a gente sai, depois de cruzar toda a Tocha ali de ponta a ponta, a gente vai para uma região chamada Grootfontein. Em Grootfontein, óbvio que não fica na cidade, né? A gente tem que dirigir mais umas 2 horinhas. A gente vai conhecer uma etnia de Bushmen. Alguns chamam de Sun People, outro de Bosquímanos. Deixa eu colocar um videozinho aqui. E assim, eles possuem o DNA humano vivo
mais antigo que se tem conhecimento. Ou seja, na melhor ou na pior das hipóteses, todos nós temos um pouquinho de Bushman. Na parte da manhã a gente sai para fazer uma caminhada no deserto com eles, lembrando que aqui a gente já não está mais no deserto do Namibe, esse é o famoso deserto do Kalahari, repare que ele já tem bastante vegetação, e aí ele está demonstrando para a gente como ele faz uma armadilha para capturar aves. Eles ainda são caçadores e coletores, apesar de ter uma restrição muito grande hoje contra a caça de grandes bichos, né? E aí ele está demonstrando como é que ele faz essa armadilha para a gente, para captura de animais. E assim, eles têm uma linguagem corporal muito interessante, é muito divertido estar com eles. Os Bushmen ficaram famosos, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado Os Deuses Devem Estar Loucos. É um filme de 1980, né, de uma garrafa de Coca-Cola que jogam do avião. E se alguém lembra desse filme ou ouviu, esse filme justamente acontece aí com os Bushmen ou com os bosquímanos, né? Eles são monogâmicos, infelizmente é um povo super marginalizado na África, porque assim, eles vivem como eles viviam há centenas de anos atrás. Ou seja, se eles veem uma vaca, por exemplo, no caminho, eles se acham no direito de matar essa vaca porque para eles a terra não tem dono. Os bichos não têm dono, a terra não tem dono. Então, óbvio, isso acaba criando um certo um sentimento não muito bom em relação a essa etnia. Muito, muito triste, assim, são no máximo 90 mil bosquímanos. E uma coisa curiosa é que eles falam uma língua chamada Khoisan. Khoisan, assim, é uma língua que ela não é escrita, e ela mistura palavras ou sons com clique. Então eles falam literalmente clicando, alguma coisa, mas assim, misturando, ao mesmo tempo que ele clica, ele consegue falar algum som. No começo é engraçado, mas é uma coisa muito curiosa conversar, poder interagir com esse povo, né? Muito bem. Vamos lá. Aqui um Bushman fumando, eles fazem um cigarro muito... não chega a ser cigarro, um fumo, né? Eles usam fezes ou cocô de um spring hare. É um mamífero pequenininho, não lembro agora se ele é um roedor, uma espécie de coelho. Então eles secam isso e fumam esse cocô de bicho, vamos dizer assim. Muito curioso. Bacana. E aí na parte da tarde a gente tem uma atividade com as mulheres e com as crianças, né? Você vê os pequenininhos aí todos peladinhos. E, assim, brincadeira de roda, eles ensinam pra gente como eles fazem, como eles caçam, e diferente dos nossos índios aqui, por exemplo, que usam um arco e flecha super grande. Por quê? Eles precisam da flecha grande porque eles matam um animal pelo efeito mecânico da flecha. Provei, Renata. É um trago e um tombo, é muito forte o cigarro deles. Cigarro não, o fumo deles, vamos falar assim. Nossa, perdi o que eu estava falando. Enfim, então assim, é uma oportunidade legal que a gente tem de fazer algumas atividades com eles aí no meio da tarde. E aí acaba assim, criança, normalmente costuma render umas coisas bem interessantes, eles adoram câmera, adoram se verem fotografados, né? Aqui tá a Mari mostrando as fotinhas que ela fez para as crianças, para os adultos. Verdade, André, tava falando da flecha. Boa. Então, diferente dos nossos índios, que usam flechas grandes para matar pelo efeito mecânico, os Bushmen, eles utilizam umas flechas super pequenas. A gente tá falando de uma flecha de uns 40, 50 centímetros no máximo, porém eles usam o conteúdo do estômago de uma larvazinha, que eles descobriram que aquilo é um veneno. Então eles pegam o conteúdo dessa larva e colocam isso na ponta da flecha. E aí,
Mari e a Cláudia na roda. É isso aí. A Cláudia e a Mari, é isso aí que estão brincando de roda lá com os Bushman. E aí o que que acontece? Eles matam, por que que eles não precisam da flecha grande? Porque eles matam pelo envenenamento e não pelo efeito mecânico. O problema é quando você mata um bicho muito grande por envenenamento, ele demora para morrer. Às vezes 2, 3 dias. Então quando eles flecham, por exemplo, um bicho grande, eles passam 2, 3, 4 até dias atrás desses bichos, esperando ele morrer. Né? Então, por isso, parece uma coisa de brincadeira, né? Parece um brinquedo infantil, um arco e flecha tão pequenininho. Legal. E aí, durante a noite, a gente passa um dia inteiro com eles. Na minha opinião, um dos pontos altos dessa viagem, poder passar um dia inteiro com essa etnia. São muito simpáticos, muito receptivos. Apesar de eles não falarem a nossa língua, a gente tem uma pessoa que faz a tradução da língua deles para o inglês e eu faço do inglês para o português. Então, putz, assim, é muito bacana. E aí, à noite, eles acendem uma fogueira super grande e fazem o que eles chamam de dança do elefante. A dança do elefante, na verdade, assim, eles estão fazendo a simulação da dança do elefante, porque essa dança eles só fazem quando tem alguém muito doente na tribo. Então, o pajé deles, ele chega a entrar em transe, eles acreditam nos antepassados, ou seja, acreditam que recebem o espírito de antepassados para ajudar na cura de um doente. E muito bacana poder ver e principalmente fotografar. Eu adoro fotografar com luz de fogueira, né? Às vezes o pessoal quer usar flash, eu falo, não, aproveitem a luz da fogueira. Aqui, e aí, curiosamente, o ano passado, o pajé chegou a entrar em transe. E eu achei curioso porque, assim, tô acostumado a ver essa dança e sei mais ou menos o ritmo que ela acontece. Um deles caiu no chão, colocou o pé na fogueira e tiveram que acordá-lo, porque não sabe exatamente porquê. Ele estava entrando em transe para a realização dessa dança. Uma coisa bem impressionante. Aqui mais uma foto das mamães com os bebês aí nas costas. São muito queridos, muito queridos. Isso aí. Vamos lá, chegando no finalzinho da nossa expedição. Saindo de lá, a gente vai para uma outra cidade chamada Otiuarango. Em Otiuarango, a gente vai conhecer 2 santuários. A gente sempre torce, obviamente, para encontrar chitas na natureza. Mas se isso não acontecer, nesse santuário a gente tem certeza de um contato mas bem próximo com essas chitas. Isso não é um zoológico, na verdade são filhotes que, ou porque mataram a mãe, porque normalmente esse mesmo problema que acontece no Pantanal. O cara mata a mãe depois que descobre que ela tem filhote e não sabe o que fazer com ele. Né? Então esse é um projeto de conservação que eu acredito, que eu apoio bastante. A responsável por esse projeto é uma das mulheres que mais conhece de chita ou de guepardo no planeta. E eles desenvolveram um trabalho muito bacana. Eles descobriram um cachorro chamado Pastor da Anatólia, trouxeram esses pastores para a África, esse cachorro, e aí eles criam esse bicho junto com as ovelhas, desde pequenininho. Então ele acha que é uma ovelha. E o que acontece? Ô Xixo, bom te ver aqui. Quando chega uma chita, um leão, um leopardo, seja lá o felino que for, para matar uma cabra, obviamente o cachorro começa a latir e o bicho vai embora. Simples assim, né? Não precisa matar os gatos, ou seja, só o fato de você ter um cachorro vivendo com as cabras é uma maneira natural de você preservar o bicho e deles não comerem o rebanho. Então, um projeto muito bacana, eles doam esses cachorros para a comunidade e um projeto assim tem feito uma baita diferença na preservação desses gatos na África. Aqui a fotinho de uma chita. Puta gato lindo, né? Baita gato legal, baita gato. E por último tem um outro santuário que a gente vai visitar. Foi a primeira oportunidade que eu tive de ver esse bicho na natureza. Esse bicho é um mamífero de escamas. Lembra o nosso tatu, mas não tá nada a ver. O nosso tatu tem como se fosse uma carapaça, né? E esse é literalmente um mamífero com escamas. Esse bicho se chama pangolim e existem alguns estudos assim bastante avançados já que a Covid-19 surgiu pelo consumo da carne do pangolim.
Ainda não está cientificamente comprovado, tem grandes indícios, né? Mas hoje, infelizmente, esse é um dos bichos, se não o bicho mais traficado do continente africano. Então, putz, muito legal poder ter um contato com esse bicho. Esse bicho normalmente tem hábitos noturnos, difícil da gente ver ele na natureza, muito difícil, sei lá, nessas algumas 15 vezes que eu estive na África, nunca tive a oportunidade de vê-lo na natureza. E esse foi meu primeiro contato com ele no continente africano. Lindo bicho, né? Bruno, aluguel de lentes 600 milímetros. Na verdade, não procurei, né? Mas existe uma possibilidade, sim. Sendo que o que eu recomendo, uma 400 milímetros super atende, super resolve normalmente, tá? As fotos, eu sei que é super ruim ver as fotos aqui, que elas são pequenininhas. Então, se alguém quiser ver essas fotos, ou mesmo mais informações sobre essa viagem, sobre a expedição, ou outras tantas, é só entrar no site fotosafari.com.br, lembrando que o foto é com PH, ou no marciolisa.com. Lá tem as viagens lá tem as fotos de todas as expedições e todas as viagens que a gente fez. Aí vocês podem conferir, inclusive essas fotos que a gente viu aqui durante a apresentação, num tamanho maior. A Carla está perguntando quantos dias. São 2 semanas de expedição. Normalmente a gente sai daqui numa sexta-feira e volta num domingo, 15 dias depois. A Viviane está perguntando os valores dessa expedição. Não lembro exatamente agora, mas a expedição desse ano acho que era 4.500 ou 4.700 dólares, já com a maioria das refeições excluídas, entrada nos parques, hospedagem, obviamente. A única coisa é o aéreo, que custa na faixa de $1.000, que é o valor que fica à parte aí. Tá bom? Ô Paulinha, que bom que você veio. Ô Julião, valeu. Boa. Obrigado, gente. Um abraço para vocês, se cuidem e se puderem, fiquem em casa. Valeu, beijo, tchau.